Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje vamos refletir sobre o ministério pastoral. Embora esta videoaula tenha um título específico, Ministério Pastoral, essa videoaula também serve de orientação, de modelo, de instrução para todos e todas que ocupam uma função, um cargo dentro da igreja ou uma função de liderança dentro da igreja e também para todos os cristãos e cristãs que almejam um dia morar no céu e prestar um bom serviço como cristão e cristã aqui na terra, sempre em louvor a Deus, para a edificação da igreja e para sinalizar o reino de Deus na terra. Então, para tratarmos sobre este grande tema, é necessário introduzir um pouco do contexto histórico-social que vivenciamos. Todos aqueles que ocupam um cargo de liderança, um ministério, precisa estudar as principais características dos tempos atuais, o que move as pessoas, as preocupações, as inquietações das pessoas, que tem muito a ver com o contexto histórico-social. Por exemplo, vivemos em um quadro social ou vivemos em um cenário de profunda crise em todos os aspectos da existência humana, no aspecto político, social, econômico, existencial, que apresenta um grande desafio para aqueles e aquelas que ocupam um cargo de liderança dentro da igreja, porque afinal de contas vai lidar diretamente com pessoas. Então, esse cenário de crise tem gerado dúvidas teológicas, muitas pessoas com questionamentos teológicos, com perguntas a serem respondidas, conflitos interpessoais, as relações atualmente estão cada vez mais complicadas e comprometidas com a vida em que vivemos na contemporaneidade, incertezas, inseguranças, angústias, depressão, que é a doença do século XXI. Ou seja, as mudanças culturais ocorridas nos últimos 30 anos têm mudado o estilo de vida das pessoas. E nós, como líderes eclesiásticos, precisamos estudar, precisamos inteirar das coisas que estão acontecendo à nossa volta para que a nossa prática ministerial seja efetiva, que mude a vida das pessoas, né? Então, mesmo diante da crise acentuada, aguda em nosso tempo, é grande o número de irmãos e irmãs que aspiram ao ministério eclesiástico, inclusive o ministério pastoral. E a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que quem deseja o episcopado, ou ser pastor, ou bispo, excelente coisa deseja. Então, como diz aqui um pesquisador, Sattler Rosa, o ministério pastoral é mais do que uma vocação para um exercício de determinadas funções enraizadas nas escrituras e na tradição eclesial ou da igreja. Pastor optam por uma visão e estilo de vida que se traduzem em atitudes e caráter pautados pelos ensinamentos bíblicos. Sua vocação fundamental é viver em amor, praticar a solidariedade, exercer a justiça e proclamar, através de atos e palavras, a boa nova do Evangelho. Ser pastor é um modo de ser. Ser pastor é um modo de vida que se espelha, melhor, no pastor supremo, Jesus Cristo, que viveu para servir. Então, o ministério pastoral é um ministério a serviço de Deus, a serviço das pessoas, de Sattler Rosa. Então, trazendo para este livro aqui, que Elias Torralbo, Samuel Torralbo, escreveu, que é a base de nossas reflexões, que é o livro referencial deste curso de teologia, ele mostra aqui algumas características de um obreiro, o modo de vida
de um obreiro, né? Com base em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Então, o Elias Torralbo e o Samuel Torralbo, ele analisa algumas características que precisa ter um obreiro, né? Que precisa ter uma obreira também para o exercício do ministério, né? Então, 1 Timóteo capítulo 1, versículo do 1 ao 13, diz assim, né? Vou ler a partir do versículo 2. Convém, pois, que o bispo ele seja irrepreensível, né? Ou seja, precisa viver uma vida de santidade, uma vida em que não haja nenhum motivo para ser repreendido. Marido de uma só mulher, ou seja, monogamia, né? Um homem não pode ter mais de uma mulher, isso é básico, né? Isso está inserido na cultura também, né? Um valor também, além de bíblico, é cultural, né? A monogamia, ser marido apenas de uma mulher, precisa ser vigilante a todo tempo, a Bíblia fala vigiar e depois orar. Ser sóbrio, honesto, honestidade, ou seja, a sua vida, tanto dentro da igreja quanto lá fora, precisa ser pautada na honestidade. E honestidade é uma característica que está cada vez mais raro, principalmente na política, na sociedade, né? A honestidade é uma coisa rara na contemporaneidade. Ser hospitaleiro, receber bem as pessoas em sua casa. Lembrando que naquele tempo da época primitiva, ser hospitaleiro é uma característica que os pregadores missionários itinerantes precisavam, né? Porque eles andavam de vilas em vilas, né? Pregando a palavra de Deus, como Jesus também pregou de vila em vila, e precisava sempre de pessoas hospitaleiras, que recebesse bem as pessoas em casa. Aí, caso você não fosse bem recebido, você teria que sacudir a poeira dos pés e sair daquela casa, né? Conforme recomendação bíblica, né? Apto para ensinar, capaz de ensinar. Então, uma da característica do pastor ou de quem ocupa uma liderança eclesiástica, seja qual for ela, precisa estar apto a ensinar, né? É uma qualidade primordial para quem ocupa uma função ministerial, é ensinar, porque as pessoas padecem por falta de conhecimento. E uma característica principal em uma pessoa que exerce a liderança, além da sabedoria, entre outros aspectos, é o dom de ensinar. E aí, tudo isso eu estou falando na tradução Almeida corrigida. Aí o versículo 3 eu coloquei aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que traz uma linguagem mais compreensível, que diz assim: não pode ser chegado ao vinho, né? E nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Ou seja, aquelas pessoas que ocupam uma função dentro da igreja precisam ter um perfil pacificador e calmo, jamais briguento. Pensa num líder briguento, iracundo. É um líder que causa desastre ao rebanho. É um líder que põe um rebanho a perder. É que põe o povo a perder, né? É uma característica que não deve ter em um líder, é ser briguento, é ser iracundo, mas deve ser calmo, pacificador, né? Mediador de conflitos, porque às vezes dentro da igreja acontecem conflitos, em vez de o líder ser um pacificador, ele bota mais fogo, né? Mais lenha na fogueira, né? E aí, o líder ou o pastor, ele não deve amar o dinheiro, ou seja, não ser avarento. E nos últimos tempos, o que mais tem são líderes avarentos, que ocupam uma função eclesiástica, conforme nós vimos no vídeo anterior, para proveito próprio, para obter lucro, para faturar, para obter bons negócios. Mas quem deseja o episcopado, excelente coisas deseja, e não deve ser uma pessoa avarenta jamais, né? Essas pessoas jamais devem ocupar um cargo de liderança dentro da igreja. Pessoas avarentas colocam o rebanho a perder, porque em vez de cuidar das ovelhas, em vez de cuidar do rebanho, vê nela a possibilidade de extrair a lã, de extrair o alimento, né? Então, usa as ovelhas, usa as pessoas para benefício próprio, mas a principal característica
de um pastor ou de quem exerce uma liderança eclesiástica é cuidar do bem-estar do povo de Deus, do laus de Deus, da igreja de Deus. Cada pessoa que está ali foi comprada e remida no sangue de Jesus e nós devemos cuidar de cada uma delas e de cada um deles. Então, não deve amar o dinheiro, o versículo 4, que governe bem a sua própria casa, ou seja, deve ser um bom mordomo, um bom administrador de sua casa, que oriente bem a família, que administre bem a família, né? E diz mais aqui, tendo seus filhos em sujeição, em obediência, com toda a modéstia. Aí aqui no versículo 5 diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, que é um núcleo menor, será que saberá administrar a igreja, que tem pessoas com diversas características, pessoas com diversos perfis, com diversos temperamentos, diversas faixas etárias? Será que vai saber cuidar de um grupo maior, sendo que não sabe cuidar de um grupo pequeno que viu crescer, que acompanhou o crescimento? E o versículo 6, que o obreiro não deve ser neófito, ou seja, novo convertido. Por que não pode ser novo convertido? Para que não se orgulhe, para que não se ensoberbeça, né? Para não cair na mesma condenação do diabo, que foi o orgulho. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo, ou seja, que seja referência, tanto dentro da igreja, quanto no mundo, quanto fora da igreja. Porque tem muita gente, tem muitos cristãos, às vezes, que possui os dons do Espírito, sapateia na igreja, rodopia na igreja, fala línguas estranhas, mas lá fora dá mau testemunho. Então a gente precisa ter os dons do Espírito e também os frutos do Espírito Santo de Deus para que possamos ser referência aonde quer que formos, para que sejamos sal da terra e luz do mundo, né? E da mesma sorte, agora já falando para os diáconos, né, que sejam honestos, mais uma vez, não de língua dobre, né, ou seja, que seja íntegro na comunicação, como diz este livro aqui do pastor e diretor da FAESP, Elias Torralbo, né? Não dado a muito vinho, né, ou seja, deve ser equilibrado, não cobiçosos de torpe ganância, ou seja, não ser ganancioso, né? Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E quem vive assim, vive uma vida tranquila e pode dormir em paz. E também, estes sejam primeiro provados, no caso, os diáconos, né? Depois sirvam, se forem irrepreensível. Então, só pode ocupar um cargo de diácono, bem como outros cargos eclesiásticos, se for irrepreensível, né? Da mesma sorte, agora, as mulheres, né? Às vezes as esposas dos obreiros, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, né? Precisa também ter algumas características, né, que ajuda também o ministério do pastor, né, o ministério daqueles de que ocupam uma liderança de jovens, uma liderança dos varões, enfim, que ocupam um cargo de liderança, também precisa ter uma boa companheira ao seu lado para que seu ministério também seja bem sucedido, né? Isso é muito importante. E aí diz aqui que da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, né? Sóbrias e fiéis em tudo, né? Não ficar reclamando demais, falando mal da vida alheia, de fofocaiada para lá, para cá, né? Ou seja, que não sejam maldizentes, que não falem mal aí da vida alheia. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos, suas próprias casas, porque, aí diz as escrituras aqui no versículo 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, né? Então, maiores detalhes vocês conseguirão obter através deste livro aqui da FAESP, Teologia
do ministério, que esmiuça bem essas características que acabei de citar nesta videoaula. Agora, quais são as atribuições do ministério pastoral, né? O que um pastor de uma igreja deve fazer quando ocupa uma função? Quais são as suas atribuições? Primeiro, que perpassa todas as práticas pastorais é o cuidado pastoral de pessoas, ou seja, pastor está na função para cuidar de pessoas, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Assistir às famílias, principalmente aquelas que estão à beira da falência, à beira do divórcio, porque hoje vivemos em um contexto em que o divórcio desponta, né? E aí o pastor está lá para ajudar as famílias em seus conflitos, né? Ministrar duas ordenanças, né, bíblicas, que são batismo nas águas e Santa Ceia, este é o ofício do pastor, e a pregação. Por isso que o pastor, ou que ocupa cargo de liderança, né, precisa ser apto a ensinar. Então o ministério pastoral se insere no contexto maior de vários ministérios eclesiais na igreja das origens, ou seja, na igreja primitiva. Ou seja, todos têm um centro unificador comum, ou seja, todos os ministérios têm um centro unificador comum, que é o serviço. Seja qual cargo você ocupar dentro da igreja, né? Seja na escola dominical, seja nos ministérios ou departamentos, você foi colocado por Deus para servir, né? Então é o serviço mútuo, designado pelo termo de diaconia, que se refere a todo tipo de serviço reconhecido pela igreja como ministérios. Então o processo de designação para os ministérios, né? No caso, como é que é eleito na igreja primitiva um cargo de um líder eclesiástico? Como é que era feita a escolha de quem ocuparia funções eclesiásticas, funções de lideranças? Era uma espécie de um sistema comunitário, né? Era feita primeiro pela eleição pela comunidade, ou seja, era um sistema congregacional. A igreja que fazia uma votação para escolher quem seria o seu líder. E isso seria através de jejum, de oração e depois imposição de mãos, né? Era como era feita a escolha dos líderes eclesiásticos. Agora vamos discutir sobre o ministério pastoral e ordem eclesiástica, né? Como é que surgiu essa ordenação de pastores, né? Todo ano tem ordenação de pastores, tem ordenação dos ministros, né? Evangelistas, pastores e etc. Quando é que surgiu essa questão da ordenação, né? O ministério ordenado surgiu como resultado do desenvolvimento de múltiplos ministérios eclesiais ou da igreja. A partir do início do século III, é verificada a referência a uma ordem e a ordenação. Tertuliano, né, por volta do ano 200, teria sido o primeiro a aplicar esses termos ao ministério. As palavras ordo, né, ordenação, ordo, e ordinatio, de onde derivam ordem e ordenação, aplicam-se ou aplicavam-se a funcionários do Império Romano, mas que foi ressignificado pelos cristãos dos primeiros séculos. O ministério ordenado, né, o ministério pastoral, ou seja, outro ministério ordenado, divide-se tradicionalmente em presbiterato, né, os presbíteros têm uma cerimônia de ordenação, né, uma cerimônia muito linda, muito espetacular, episcopado, bispo ou pastores, né, e diaconato, né, são essas três, pelo menos nascem na igreja primitiva, né, era essas três classificações, e que hoje algumas igrejas também conservam estas mesmas classificações, acrescentando umas e outras, né? Ou acrescentando uma e outras. Então, presbiterato, presbítero, né? Quando é que surgiu
esta classe presbiteral, né? A primeira carta de Clemente, ou seja, no ano 95 depois de Cristo, e a carta do pastor de Hermas em 140 depois de Cristo, atestam, comprovam, registram a existência de um colégio de presbíteros, a qual cabia a presidência da comunidade, ou seja, os presbíteros assumiam a chefia das comunidades citadas na Bíblia, né? Tinha várias igrejas citadas na Bíblia, as igrejas da Ásia, Éfeso, Ermina, Tiatira, Corinto, enfim, diversas igrejas esparramadas pela Ásia, pelo Mediterrâneo, né? Então era um colégio de presbíteros que chefiava a igreja. Os bispos e os diáconos responsáveis pela administração da obra de Deus pertenciam a esse colegiado. Então os diáconos, os bispos, pertenciam a esse colegiado de presbítero. Os presbíteros, então, eram chamados de pastores, né? Expressão aplicada àqueles que se dedicavam especialmente à assistência espiritual. Na cidade de Éfeso, Atos 20, versículo 28, são também chamados de bispos. Entretanto, até meados do século II, o cuidado pastoral, especialmente junto aos que sofrem, era dever de todas as pessoas que pertenciam à comunidade cristã, né? Diz aqui Sartre Rosa mais uma vez. Ou seja, o cuidado pastoral não era exclusivo do pastor, mas toda a comunidade, todos os membros da igreja exerciam um cuidado com as pessoas, perguntavam como elas estavam, atendiam as pessoas em suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, sociais, em todos os aspectos, a comunidade auxiliava as pessoas. E o melhor retrato é Atos, nos seus primeiros capítulos, que todos tinham, capítulo 2, versículo 40 em diante, todos tinham tudo em comum, né? Havia divisão das suas riquezas e repartiam com os necessitados, né? Então, um supria a necessidade do outro, havia uma koinonia, uma comunhão, um cuidado especial uns para com os outros, né? E, infelizmente, as igrejas na atualidade perderam esse cuidado uns para com os outros. É cada qual no seu individual, adorando a Deus, sem se preocupar com o bem-estar do próximo, né? Mas somos corpo de Cristo e precisamos nos atentar para o bem-estar do outro, porque o outro estando bem, nós também estaremos bem. Então, no Antigo Testamento, né, existem raízes bíblicas e históricas do ministério pastoral. Então, quais raízes bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, do ministério pastoral? De onde vem esse termo pastor, né, o ministério pastoral? Para Israel, Deus era pastor por excelência, conforme Salmos 23, né? As pessoas que participavam e zelavam pela vida do povo podiam igualmente ser reconhecidos e incumbidos do pastoreio. O pastor era quem se encarregava de apacentar a ovelha, que além de ser fonte de subsistência para a sobrevivência das pessoas, era o principal animal de sacrifício cultico, né? Então todas as pessoas no Antigo Testamento de ver diversos sacrifícios, né? E o animal ocupava um aspecto primordial na liturgia do Antigo Testamento, porque teria que sacrificar animais pelos pecados do povo e assim por diante. O povo de Israel tinha no cultivo do rebanho de ovelhas sua principal riqueza e total subsistência, ou seja, meio para sobrevivência. A vida do povo dependia quase totalmente do rebanho, ou seja, da ovelha. Por isso, e também porque a ovelha era dos principais animais do sistema de sacrifício, é que a pessoa encarregava de cuidar, as pessoas encarregadas de cuidar delas ocupavam uma função de maior importância, era o pastor, né? Então, o pastor naquela época ocupava uma das principais funções no Antigo Testamento.
Da ovelha também era extraído a alimentação, a lã para o vestuário, né? E a fabricação de tendas. Nesse sentido, pelo fato de o Senhor ser o nosso pastor, significa de nada teremos falta, pois o essencial teremos, o Senhor ser o nosso pastor. A alimentação, o vestuário e a moradia. É por isso que Jesus pede para nós não andar ansioso por coisa alguma, pelo que havemos de comer, beber, vestir, porque o Senhor é o nosso pastor e tem cuidado de cada um de nós, né? Então, pastor é autoridade, solicitude, poder e carinho, vigor e ternura, né? Precisa ter todos esses elementos que caracterizam o pastor, né? E não pode ser muito autoritário, né? E não pode ser só dar bronca e não ter aquela parte do carinho, da ternura, né? Tem que ter os dois precisam andar junto, né? O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consola, me repreende, me orienta, me guia, mas também me consola, me dá conforto. Então precisa ter esse misto, né? O que significa autoridade pastoral, né? Autoridade pastoral. Porque tem muitos pastores autoritários, né? Mas o que significa autoridade pastoral de acordo com a Bíblia? A autoridade pastoral não emana do governo civil, da formação acadêmica ou da posição na sociedade, disse Arthur Rosa. A autoridade pastoral advém da igreja, das escrituras e da própria experiência das boas novas de Deus na vida da pessoa chamada ao pastoreio ou ao ministério pastoral. A autoridade pastoral é reconhecida na prática do amor, do cuidado de si e do próximo e no serviço. Aí está a autoridade maior de um pastor ou de quem ocupa uma função eclesiástica ou de quem ocupa uma função de liderança, né? O objetivo central de toda ação pastoral, né, do exercício pastoral ou de toda a liderança cristã, isto é o cerne da aula. Qual é a principal função de um líder religioso, de um líder cristão ou de um pastor? É que Cristo seja formado, ou seja, que Cristo permeia toda a vida das pessoas em seus múltiplos relacionamentos com Deus, com o próximo, com a natureza e com elas mesmas, né? Tá aí uma função especialmente de um pastor que exerce a função com eficácia, com excelência. É ajudar as pessoas para que Cristo sejam formadas nela, para que elas ou eles sejam discípulos e discípulas de Cristo, né? Então devemos cuidar uns dos outros, né? O cuidado não é só uma prerrogativa do pastor, é de todos aqueles que ocupam um cargo de liderança e de toda a comunidade cristã. Devemos cuidar um dos outros. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com outra. Por isso que às vezes um líder religioso ou uma líder religiosa às vezes fica muito preocupado, não consegue dormir, perde noite de sono preocupado. Isso é para quem, claro, são vocacionados e vocacionadas por Deus. Tem uma preocupação em ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Então temos aqui, para resumir e para fechar esta videoaula, esta última videoaula deste módulo Teologia do Ministério, temos as 5 funções pastorais mais evidentes ao longo da história da igreja. Aqui foi colhido pelo também especialistas aí Sartre e Rosa. Então, estão 5 atribuições, 5 funções pastorais que este autor observou ao longo da história da igreja. Então, a primeira função de um líder religioso, de um pastor, é curar, né? Curar. Isto é, tornar íntegro as pessoas. E aqui não se trata apenas de cura física, né? Mas cura em todos os aspectos. É essa função, a atribuição pastoral, que objetiva superar a desarmonia
ou desarmonias nas pessoas e entre as pessoas, restaurando-as a sua integridade e levando a crescer em relação à sua situação anterior. Então, o pastor deve levar, ou quem ocupa um cargo eclesiástico, levar as pessoas ao aperfeiçoamento, levar as pessoas à maturidade cristã, à superação de seus obstáculos, de seus conflitos interpessoais, familiares, enfim, em todos os aspectos aí da existência humana. Então, a segunda função de um pastor é suster, isto é, ajudar a pessoa em sofrimento a perseverar, a superar uma circunstância que parecia ser impossível. Então, esta é a função também de um pastor, de que ocupa uma função de liderança dentro da igreja, suster. Terceiro, guiar, ser um guia para as pessoas, isto é, ajudar as pessoas no processo de tomadas de decisões. Às vezes a pessoa fica confusa, tem que tomar uma decisão que mudará a sua vida, que trará repercussão para a sua vida, para a sua trajetória e precisa de uma orientação. Então, um líder eclesiástico, um pastor ou quem ocupa uma função eclesiástica está ali para prestar aquele serviço de guia, de orientação, né? Ajudar as pessoas a fazerem escolhas corretas, face às alternativas de pensamentos e ação, especialmente quando essas escolhas podem afetar profundamente o seu momento atual e futuro. E quarto, né, reconciliar, que esta é a missio Dei, é a missão de Deus, é a principal missão de Deus, que é reconciliar o ser humano com Deus, com o Criador, que é reconciliar os relacionamentos, que é reconciliar o ser humano consigo mesmo, com o outro, com Deus, com a natureza. Esse é o papel de Deus, do Espírito Santo, é reatar relacionamentos perdidos, fracassados. Esta perspectiva, esta é a função, a missão maior de Deus. E o pastor também tem esta missão, que ocupa um cargo aí de liderança eclesiástica, é reconciliar, isto é, restabelecer relacionamentos rompidos entre o ser humano e Deus, pessoas e sociedade e etc, né? E quinto, para terminar esta videoaula, é nutrir, alimentar, isto é, capacitar as pessoas a desenvolver suas potencialidades, suas habilidades, suas capacidades dadas por Deus ao longo de sua jornada cristã. É descobrir os talentos, é descobrir a chamada, a vocação das pessoas, né? Então, quem ocupa um cargo de função precisa fazer discípulos, enxergar nas pessoas quais são os seus talentos, seus dons e colocá-la no ministério para servir de acordo com os seus dons e talentos. Então, o pastor ou quem ocupa um cargo eclesiástico, um cargo de liderança, tem o papel de orientar as pessoas, principalmente em questão de sua chamada, vocação, né? Então, quem ocupa um cargo de liderança tem esta grande responsabilidade de nutrir. Então, esta foi a videoaula e última deste módulo sobre teologia do ministério. Esperamos que estas videoaulas tenham contribuído para que você seja o melhor obreiro, uma melhor obreira, que sirva melhor no ministério, na obra de Deus, no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é muito maior do que a igreja faz parte do reino de Deus, mas não representa a totalidade do reino de Deus, é uma agência principal do reino de Deus, mas o reino de Deus não se resume na igreja. O reino de Deus, a Basileia, é mais amplo e nós, como cristãos e cristãs, estamos a serviço do reino de Deus para ser sal da terra, luz do mundo, sinalizar este grande reino de Deus que é gigantesco, sinalizar através da paz, da justiça, do amor, da comunhão, de práticas de solidariedade em prol sempre do próximo e não de nós mesmos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus. Até a próxima e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.